E a procura por boi magro tem ganhado força no mercado. Esse é o assunto de hoje na análise de João Pedro Cuti Dias. Nós estamos vendo uma alta constante do boi desde junho. Aliás, uma alta não, uma recuperação de preço, o termo mais correto seria esse. O ano passado foi muito ruim no segundo semestre. Então, normalmente o gado gordo, no segundo semestre, tem uma melhor remuneração. E à medida que esse invernista, esse ou confinador, ou outro terminador qualquer, ele começa a vender a boiada, um dos caminhos dele é uma reposição, é procurar animais no mercado, 12, 14 arroba, para colocar no processo, para fazer um novo lote. Acontece que nesse momento você olha os estados que têm maior quantidade de gado, como o caso de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, há uma dificuldade muito grande em termos de pastagem. Estão sofrendo uma seca, algumas regiões mais de 100 dias, o norte, Mato Grosso do Sul, tem mais de 100 dias sem chover, chuva significativa. Então, o que está acontecendo? Os pastos estão muito ruins. Então, nesse momento, apesar não há uma demanda maior em função da falta de oferta de pasto. Porém, com a medida que vai subindo o preço do boi gordo, há também uma recuperação nos preços do boi magro. Hoje o preço do boi magro em São Paulo está mais de R$160 a arroba. E aqui no Mato Grosso do Sul, na faixa de R$150 a arroba. E você não tem uma oferta tão grande. Aqui no Brasil, você tem uma dificuldade de saber o número exato do rebanho brasileiro. Agora mesmo, o IBGE fala em 171, o Ministério da Cultura fala em 205, a BIEC e outras entidades falam em 225 milhões de cabeças. Então, essa dificuldade de saber o real tamanho do rebanho brasileiro complica um pouco o processo, porque até que ponto hoje você tem uma oferta significativa de animais? Seja, nesse momento a gente não fala muito em bezerro, porque você não tem ainda desmama. O que tinha desmamado, o bom já foi vendido. Hoje nós estamos vivendo normalmente o fundo de rebanho. Mas boi magro, por exemplo, você teria que ter uma oferta maior, já que no ano passado já houve uma diminuição nos confinamentos e que, teoricamente, esse gado passou para esse ano. Mas a gente não vê uma oferta excessiva. Por essa razão, os preços estão subindo e precisa subir, porque para o criador, esse patamar de preço que está, bezerro, o indicador do bezerro falando em 1.140, isso não remunera, não. O que vai acontecer? Vai mais vaca o ano que vem, a partir de que tiver condições, a partir desse gado, dessas fêmeas, tiver condições de abate, a hora que der toque nela, vai ser uma oferta significativa de fêmea para abate, especialmente no fim desse ano e início de 2019. Então, o momento hoje, para quem tem condições e tem pasto, não é uma boa alternativa à reposição. A reposição dá uma chance de haver um bom ganho financeiro. Agora, precisa ter pasto. Sem pasto é complicado você comprar gado e colocar num rapadão aí, a situação fica muito difícil. Então, nesse momento, você vê o preço do boi gordo subindo, você não vê um mercado interno ainda com toda aquela força que tinha, você vê uma dificuldade em termos de poder aquisitivo da população brasileira, mas porém você vê as exportações cresceram como cresceram no mês de agosto. No mês de agosto nós batemos o recorde, nunca o Brasil exportou tanto carne congelada, que é a principal carne que nós vendemos, carne in natura congelada, de 144.400 toneladas. Só em maio de 2007 nós conseguimos exportar 138. Foi o número mais próximo até então em relação ao recorde obtido no mês passado. Agora, hoje, deve sair as exportações dos primeiros dias de setembro. Se realmente continuar essa tendência de mais de 6 mil toneladas dia, os frigoríficos vão ter dificuldade de encontrar boi gordo, animal para abate, para atender isso. E uma outra figura que está crescendo muito na reposição é a novilha, porque a novilha ela é um negócio mais democrático. Você tem o maior número de pessoas que podem fazer essa terminação de novilha, seja usando quem tem integração lavoura-pecuária, por exemplo, que ainda tem pasto de boa qualidade nesse momento, ou aqueles pecuaristas que usam um suplemento e que conseguem terminar essa novilha com peso de 13, 14 arroba, com menos de 2 dentes,
ou seja, aquela novilha que o frigorífico pagam um prêmio significativo. Então, esses preços que a gente escuta das cotações, regra geral no Brasil, quando você tem um animal bom, bem terminado, com uma boa cobertura de gordura, animal novo, ou seja, ele tem uma valorização expressiva. Então, a novilha, nesse momento em que o bezerro perdeu, o preço do bezerro não é tão atrativo, volta a ter aquela figura de você engordar a novilha, coisa que desapareceu em 2015 e 2016, agora volta com toda a força. Então, é mais um elemento a favorecer a alta nos preços do gado de reposição.